Antes da gente passar a palavra para o Diogo, para o Matheus, que vai ministrar nas nossas vidas, eu queria convidar aqui alguns irmãos que estão envolvidos no projeto do Rio Grande do Sul, o Daniel, Branquinho. Queria convidar a Juliana e o Marcos, representando aí o Adote um Recomeço. Queria convidar a Brenda e a Beth, que representam aí a Compaixão Internacional. Está em parceria com a gente. Para a gente poder apresentar rapidamente aqui aquilo que é o projeto, né, resultado da ida dos nossos irmãos ali para o Rio Grande do Sul. Né, nós estamos trabalhando aí na elaboração do projeto, uma coisa muito linda, né, profissional, para que a gente possa alcançar muito mais vidas daquilo que a gente sonhou e pensou no início. Amém? Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Bem, eu sou a Beth, sou irmã da Brenda, como vocês podem estar pensando. E recebi aí a missão honrosa hoje de compartilhar um pouco com os irmãos sobre o que Deus tem colocado nos nossos corações a respeito ali do Rio Grande do Sul. Antes de apresentar aqui o nosso plano de ação, quero falar um pouquinho do como nós chegamos até isso aqui. Eu me lembro que há mais ou menos uns 12 anos eu estava aqui à frente para falar com os irmãos sobre uma campanha de doação de chinelos para a África. E eu vejo que muitos de vocês colaboraram e eu estou aqui de volta 12 anos depois para dizer, primeiro, muito obrigada. E segundo, não podemos parar, viu? Nós temos andado bastante pelo mundo, eu sou gerente de projetos de alta complexidade, a Brendinha também. E nós nos especializamos em desenvolver soluções quando tudo acaba. Nos últimos anos, nós estivemos, por exemplo, na Índia, quando houve o tsunami, ficamos lá cerca de 2 meses. De lá, nós fomos direto para Guiné-Conakry, quando teve a epidemia do ebola. De lá, nós fomos trabalhar com as vítimas do ciclone em Moçambique. Depois, as vítimas do Brumadinho, né, do acidente ambiental que nós tivemos no Brasil. E chegamos até aqui. E uma das coisas que eu tenho visto, andando em todos esses lugares, é que muito se fala sobre a ajuda que tem que chegar às pessoas, mas pouco se fala sobre a continuidade. Eu acho que os irmãos têm visto bastante comoção nos últimos meses sobre o Rio Grande do Sul, mas pela nossa experiência a gente sabe que 80% da vontade e de toda a ação que é feita, ela é concentrada entre os primeiros, segundo, terceiro mês e depois aquilo acaba. E foi isso que me encantou quando eu conheci a proposta do Adote um Recomeço, porque é isso que essas comunidades precisam. Nós precisamos, sim, hoje, pensar numa ação imediata, mas pensamos em como vai ser o recomeço dessas cidades, dessas famílias. Nós estivemos lá há cerca de 2 semanas e vimos que, muitas vezes, enquanto a gente pensava que seria interessante levar, por exemplo, móveis, as famílias já não tinham as casas. Enquanto a gente pensava em reconstruir as casas, muitas famílias não vão poder voltar para aquele terreno. Hoje nós temos acompanhado bastante de perto ali, tanto a parte do ente público e todo o planejamento de algumas cidades, e várias cidades não só deixarão de existir, como nós teremos grandes casos ali de reordenamento urbano. Ou seja, pessoas que estão habituadas a morar em um lugar e vão passar a morar em outra cidade, em outro lugar, deixando de ter todo aquele vínculo que ela tinha com escola, com emprego, com a igreja local. E eu queria que você se imaginasse nessa situação. Você vai pegar o seu carro hoje, vai voltar para a sua casa, mas antes de chegar ali na porta do seu bairro, na entrada, vão falar, esse bairro não existe mais. E aí você pensa, não, mas eu vou voltar então, vou para o meu escritório. Não, o seu escritório não existe mais. Não, vou ligar para o meu pastor, eu vou voltar na igreja. Não, a igreja não existe mais. Então, o assunto é muito mais complexo que simplesmente agora fazer chegar algo lá. E eu amo o Espírito Santo porque ele faz com que tudo esteja bem alinhado. E hoje nós começamos esse culto falando sobre não somente pensar no que vamos fazer, mas para quem Deus quer nos dar. E esse grupo aqui tem sido dado, tem sido entregue ao Rio Grande do Sul. E nós precisamos adotar um recomeço não só de uma família, não só de um pequeno núcleo, mas agora o recomeço é de cidades, e é sobre isso que nós queremos desafiá-los hoje. Bem, minha irmã e eu somos fundadoras da ONG Compaixão Internacional, nós somos também uma associação sem fins lucrativos,
E, junto à Adote o Recomeço, nós começamos a desenhar hoje algo que queremos apresentar a vocês. Pode passar o próximo, por favor? Passando. Isso. Hoje, basicamente, o que nós precisamos fazer para que a nossa doação ou para que a nossa entrega, o nosso trabalho voluntário ali seja efetivo? Primeiro, nós precisamos promover o atendimento emergencial às comunidades afetadas. Muito se fala que, às vezes, é muito melhor ensinar a pescar do que dar o peixe, certo? Amém? Mas a gente concorda também que ninguém pesca com a barriga vazia, né? Então, primeiro, o nosso primeiro ponto de trabalho ali nas comunidades que nós tivemos abertura é promover esse atendimento emergencial. Então, por isso eu estou aqui para te dizer, nós estivemos lá, nós estamos em contato direto com pessoas afetadas lá, não parem de separar suas roupas, não parem de doar alimentos, não parem de doar materiais, porque apesar de daqui a um tempo todo esse trabalho vai sair da mídia, mas as pessoas continuarão com seus problemas. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Mas nós também entendemos que a gente precisa entender aquele contexto para que a nossa doação seja eficiente. Muitas vezes nós vamos fazer doações simplesmente pela comoção, por uma imagem, por um vídeo, mas nós não sabemos a fundo qual que é o problema daquela família, qual que é a situação dela. Então, o trabalho também é entender esse contexto e procurar novas oportunidades. Porque existem pessoas, sim, que agora perderam tudo e estão no estado de extrema miséria, extrema vulnerabilidade. Mas também existem famílias que já estavam assim antes mesmo da enchente. E simplesmente colocar dinheiro na mão delas ou colocar algum recurso, algum material, não vai resolver o problema. São problemas espirituais, são problemas emocionais, são problemas físicos, problemas materiais. E por isso, na nossa metodologia, nós entendemos que o melhor é entender o contexto, com pesquisa, com dados. Porque entendendo ali os dados, nós vamos ser efetivos como igreja naquele lugar. Nós não queremos ser só mais um projeto, nós queremos ser resposta de Deus para aquele lugar. E por fim, nós queremos sim mediar esses conflitos e colaborar com o recomeço dessas famílias. E o que é o recomeço, Beth? Muitas vezes não vai ser, como eu já disse, reconstruir a casa dela, mas vai ser acompanhar psicologicamente essa família que vai ter que mudar de cidade, vai ter que mudar de bairro, vai ter que mudar de estado. E para isso, nós não podemos só nós. Nós precisamos ser nós como igreja para fazer esse acompanhamento. E hoje nós temos um alvo de 300 famílias. 300 famílias já nos disseram sim, nós queremos. Nós estamos dispostos a que vocês nos conheçam em profundidade, em pesquisa. Nós estamos dispostos a contar as nossas histórias para vocês. E nós estamos dispostos a receber vocês também aqui, nos nossos locais, para entender juntos para onde nós vamos e como nós vamos fazer. E de onde são essas famílias? Elas são da cidade de Porto Alegre. Imaginem vocês, nós estamos ali na capital, a cidade mais desenvolvida do estado, e lá de cara nós já encontramos essa demanda. O mais importante é que tudo isso aqui é bastante escalável. Então, a partir do momento que a gente conseguir aplicar nessas 4 comunidades, a gente consegue depois replicar em outros locais também, porque hoje são mais de 400 municípios afetados. Qual que é o escopo geral do projeto, né? O que na prática nós vamos fazer? Nós temos 9 áreas de atuação e elas estão divididas dessa forma. Mapear as necessidades das famílias, mobilizar recursos e doações, logística de doações e mobilizar voluntários. Tudo isso que vocês estão vendo de pretinho aqui é responsabilidade total de toda a equipe da Adote um Recomeço. Mobilizar profissionais, fazer pesquisa qualitativa e quantitativa e desenvolver os relatórios técnicos e psicossociais por família. Tudo isso que está em vermelho é responsabilidade da Compaixão Internacional. Fazer uma análise documental de instrumentos urbanísticos e mapeamento de receitas, porque, como eu disse, muitos bairros deixarão de existir e a gente precisa entender o plano diretor da cidade, o plano diretor daquele bairro para ser efetivo nas nossas respostas. E isso vai ser feito pela ITS, que é uma startup voltada para reordenamento urbano, regularização fundiária. E eu sou cofundadora da ITS, junto com a Brenda. Na nossa startup nós temos um time de 100 profissionais, e todos já estão aí mobilizados para trabalhar como voluntários e fazer análise documental, mas também estamos abertos a novos voluntários na área de arquitetura, engenharia, urbanismo, para a gente engrossar esse time e trazer essa resposta de maneira eficiente. Esse vai ser um trabalho voluntário da nossa startup. E, por fim, nós teremos um plano de ação com base nas necessidades mapeadas. Esse plano de ação ele é um plano de ação técnico para que a gente consiga encontrar dentro das necessidades aquilo que a gente pode entregar para a igreja desenvolver, mas principalmente aquilo que a gente pode devolver ao Estado como responsabilidade dele.
Porque nós não estamos falando de uma ação isolada, nós estamos falando algo que é para mudar as comunidades, para mudar a sociedade. E isso nós precisamos articular realmente todas essas partes. E esse plano de ação também vai ser feito de maneira voluntária pela nossa equipe de gestão de projetos. E aí fica a pergunta, né? Diante disso tudo aqui, Beth, como é que nós, como igreja, ou eu, como Paulo, Fernando, Brenda, como eu posso participar? Pode passar, por favor? Essas são as nossas 5 frentes de trabalho. Você pode fazer a doação financeira, toda a nossa equipe ali, principalmente da startup, do escritório, nós somos voluntários, mas nós temos custos com logística e nós também pretendemos colocar pelo menos 2 coordenadores locais pelos próximos 3 meses para morar nas comunidades e entender mais a fundo as necessidades. Doação de materiais, roupa, alimento, produtos de limpeza. Você pode apoiar também na logística para fazer com que as doações cheguem de fato ali nessas famílias que nós estamos apoiando. Você pode ser um voluntário, e daqui a pouco eu vou te mostrar quais são as 4 categorias de voluntários que nós já temos também mapeadas como necessidade. E você pode fazer o acompanhamento dessas famílias. Porque, da minha parte, como técnico, trabalho técnico, eu tenho que fazer, por exemplo, um laudo dizendo que 300 famílias precisarão ser removidas. Mas nós precisamos também do trabalho espiritual e psicossocial para fazer com que essas famílias absorvam esse momento e que não só a casa delas seja restaurada, mas que a vida delas seja restaurada. Amém? E você que tem interesse de estar conosco trabalhando ali no Rio Grande do Sul, nós hoje temos essas 4 formas de oportunidade para você ser voluntário. A primeira é que nós precisamos de 10 a 15 voluntários para fazer uma pesquisa em campo. São 4 bairros diferentes. Nós precisamos de 15 voluntários para ficar conosco lá entre 7 e 10 dias. Nós temos já um questionário que é validado. Então, nosso questionário vai em um tablet, você vai entender aquele questionário e você vai receber uma meta de cadastro de determinadas famílias. Nós estimamos que com 15 pessoas, em uma semana, nós conseguimos fazer todo esse questionário em 7 dias, de 7 a 10 dias, para que a gente consiga tabular esses dados e ter informações reais sobre as pessoas com quem nós queremos trabalhar e queremos servir ali. Essa é a primeira necessidade. A partir do dia 24, tá, de junho já, então se você pode estar no mês de junho, no mês de julho conosco em Porto Alegre, essa é a grande necessidade que nós vemos hoje. E fiquem tranquilos que existe um treinamento específico para fazer esse tipo de pesquisa. É bem tranquilo mesmo. A segunda forma é se você é um profissional da área de saúde e pode também estar em campo nessas comunidades ou fazer atendimento de forma online, no caso de psicologia e afins, você também é muito bem-vindo. Nós precisamos de profissionais da área de capelania, evangelismo e educação infantil, principalmente enquanto a gente está em campo. Porque eu posso ter um time de pesquisadores falando com os chefes de família, mas eu também preciso de alguém para dar suporte com as crianças, para fazer o trabalho de capelania e evangelismo. E, por fim, nós precisamos de voluntários aqui na cidade de Goiânia para mobilizar as doações e nos ajudar com essa parte de logística. Então é isso, irmãos. Deus nos surpreendeu nessa viagem, né? Nós pensávamos em adotar 1, 2 ou 3 pessoas, mas de largada nós começamos com 300 famílias, ou seja, cerca de 1.500 pessoas que estão esperando por um recomeço. E hoje nós temos aqui, então, uma oportunidade de adotar a vida delas e mudar não somente um bairro, mas uma cidade. E isso parece bastante audacioso, mas quando eu lembro que o nosso Pai criou o mundo, a igreja recriar uma cidade não parece muito difícil. Amém? Deus abençoe. Gente, bom dia. Quando a Beth fala do Adote um Recomeço, eu não sei se todos estavam aqui ou que conhecem, né, aquilo que a gente tinha pensado sobre essa questão da ajuda e que nasceu aqui no nosso coração. Então, o Adote um Recomeço é a campanha da Sal da Terra Alfa para mobilizar recursos, e a ideia era que a gente adotasse uma família, cada grupo de pessoas que doasse R$5.000, a gente adotasse uma família para, com esses 5.000, comprar o que fosse básico para elas voltarem para casa e também estabelecesse especialmente uma relação com essa família para que esse grupo pudesse apoiar esse recomeço dessas famílias. Nós recebemos várias doações, né? Graças a Deus, a nossa comunidade é uma comunidade de pessoas que são generosas. Só que quando a gente começou a fazer a designação das primeiras famílias, nós começamos a entender que algumas coisas não estavam muito simples.
Quando a gente fazia o contato direto com as famílias, mesmo quando as famílias eram indicadas por pastores que são aliançados com a nossa igreja lá, a gente ficava com algumas pontas soltas, né, sem entender muito bem qual que é a realidade daquela família. Se ela vai voltar para o lugar que ela estava, se ela não pode voltar, se ela pode investir naquela casa e voltar para ali, se ela não deve fazer isso, em que circunstâncias que a gente poderia fazer. E aí, como cada um estava numa região, chegar a logística das doações para cada família, especificamente, era muito complicado. E aí o Daniel, Natanael, os homens da igreja, né, se levantaram e se ofereceram de ir para o Rio Grande do Sul, e a gente comunicou isso para quem estava envolvido no Adote um Recomeço, que a gente ia suspender essa designação das famílias e esperar que eles chegassem e entender exatamente como é que a gente faria isso da melhor forma e da forma mais ordenada possível. E eles foram, a Beth esteve lá com eles também e voltaram com isso, né? Essa visão de que tem muito mais coisa a ser feita do que simplesmente ajudar pontualmente famílias, e que é possível fazer, né, impactar uma comunidade muito maior com o mesmo recurso que a gente já tinha levantado. Então, para fazer a primeira etapa desse projeto que a Beth apresentou para nós aqui, o recurso que a gente recebeu do Adote um Recomeço para adotar famílias, que daria aí para adotar umas 20 famílias, é suficiente para fazer toda a primeira etapa do trabalho, para cuidar dessas 300 famílias e criar um escopo que seja replicável para outras comunidades. Então, nós entramos em contato com as pessoas que se identificaram, né, que doaram para o Adote um Recomeço e se identificaram e que estavam preparados para fazer essa conexão com as famílias. Pedimos para elas autorização para que a gente mudasse um pouco o escopo do Adote um Recomeço e, ao invés de adotar famílias separadas, a gente apoiasse esse trabalho de mapeamento e de estruturação, né, de um projeto ainda maior. E tivemos essa reunião nessa semana. Algumas pessoas representavam grupos, ficaram de nos dar a resposta depois. Se você é uma dessa pessoa que não estava no grupo, né, da liderança do Adote um Recomeço, mas fez a sua doação, nós queremos, né, dizer para vocês que não é uma mudança de projeto, né? É uma mudança de metodologia e para amplificar, né, tudo aquilo que a gente recebeu de recursos. Mas se você tiver alguma dúvida e falar assim para mim, não, Juliana, não concordo com isso, eu prefiro fazer aquilo que a gente tinha pensado no primeiro momento, que é pegar esses 5 mil, cuidar de uma família, separar tudo mais. Amém, irmãos, nós estamos abertos a tudo isso e entendemos que tudo precisa ser conversado, tudo precisa ser feito com ordem, e assim, né, vamos fazer. Agradecer demais esses nossos homens que se dispuseram a ir para lá. Agradecer demais a Beth e a Brenda, que estão assim numa outra dimensão daquilo que a gente conhece como ajuda, né? E a generosidade delas, né, de se voluntariar e voluntariar uma equipe inteira tão competente para nos ajudar nisso é impagável. Não tem dinheiro na nossa conta que possa retribuir. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, a gente está à disposição. As doações continuam sendo feitas para o Adote um Recomeço numa conta que é da Sal da Terra, e daqui a gente monitora todo esse repasse, né, para a ação especificamente. Obrigada, gente. Amém demais. Glória a Deus. Coisa boa a gente ser desafiado, né, Diogo? Com essa realidade. Bom dia, igreja. Misericórdia. Bom dia. Coisa boa. Clinton tá como nas nuvens, né? Achou que o terceiro, né, Clinton? Achou que o terceiro viria uma mulher e a Débora presenteou com um homem. É o terceiro da casa, um macho. O trem tá como quem sonha também, né? Meu irmão, não pensa que você vai ter que comprar as roupas tudo de novo, não vai aproveitar do segundo pro terceiro, tá? Isso é bênção, dá tudo certo, essa conta já tá fechada, tá bom, meu irmão? Coisa linda. É bom nascer, que tava nascendo só menina, vai nascendo os homens para casar com essas meninas tudo, né? Amém? Amém, né? Coisa boa. Gente, uma alegria a gente estar junto essa manhã, com o privilégio de compartilhar com o Diogo. Eu queria compartilhar algo que é fruto de uma conversa que começou lá num pequeno grupo nosso,
Graças a Deus a gente tem essa graça aqui na Sal da Terra de se encontrar durante a semana, nas casas, e o nosso pequeno grupo se encontra toda semana, e a gente está lendo a Bíblia junto. Você fala, não, nós estamos lendo sistematicamente o Evangelho de Mateus. Nosso Ministério Sal da Terra, o tema desse ano é as Sagradas Escrituras, e o nosso desafio desde o início do ano é destrinchar Mateus. Então, a gente não sabe até quando vai, mas a gente tem a certeza que nós vamos terminar o Evangelho de Mateus lendo junto, uma leitura comunitária. Mateus, o que é isso? É quando a gente abre a Bíblia, parece que é simples, mas não é. Não é simplista, é simples, mas não é simplista. A gente abre a Bíblia, lê o capítulo junto e a gente começa a conversar junto sobre esse capítulo. E aí você fala, é simples, mas a gente tem ouvido tanto testemunho de gente que tem sido edificada a partir da nossa casa, eu e a Marcela, os nossos jovens casais lá, têm compartilhado assim, cara, eu cresci na igreja. Claro, a gente tem essa coisa do contato com a Bíblia, onde a gente lê e fica assim, não, mas não entendi. E aí não entendeu e passa, a vida continua. E é interessante como isso tem sido edificante para nós, que a gente lê, cada um compartilha o que achou. É tão engraçado que tem hora que a gente lê algum texto, a pessoa compartilha e fala, nossa, eu falei um trem nada a ver aqui, né? Eu falei, não, tem tudo a ver. É uma nova leitura, é um jeito diferente, e a gente junto vai aprendendo e ensinando um ao outro. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 14. É um texto que a gente leu lá no nosso pequeno grupo, tem 2 semanas, e eu tenho meditado nesse texto, conversado com alguns amigos sobre ele também. E é interessante porque a gente lê, né? O propósito é a gente ler antes, Dom. A gente lê antes e lê lá também na hora. E eu tive assim, para mim, eu falei, até liguei para um amigo hoje pela manhã, falei assim, tem compartilhado esse texto essas semanas, porque a gente vai compartilhando aqui para ver se tem alguma heresia, né? Para ver se você está vendo um trem demais, não tem nada a ver. Mas, Cláudio, eu vi um trem aqui que eu falei assim, pode ser que é simples para você, para mim não é não. E eu estou aqui há muitos anos lendo a Bíblia, eu sou apaixonado pela Escritura, E eu li um trem aqui que eu nunca tinha visto. Esse negócio de nunca ter visto é perigoso demais. Eu não quero trazer nada novo, amém? Está na Bíblia, está na palavra de Deus, mas é um detalhe que eu nunca tinha me atentado. E eu creio que Jesus também pode nos ensinar assim. Todo mundo, e a gente lê muito aqui, a gente vai ler também o texto dos 5 pães e 2 peixes. Quem lembra disso? Amém? Se você não levantar a mão, é que você não lembra, né? Ou é a preguiça? Vamos de novo. Você lembra aí 5 pães e 2 peixes? Amém. Amém, gente. Domingo de manhã, amém? Nós vamos ler esse texto, e eu li, e quando a gente lia e compartilhava junto ali, era uma leitura que eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. E eu queria conversar um pouco sobre João Batista, o primo de Jesus, o primo mais velho de Jesus, que você sabe muito bem, aquele que deixou a sua estrutura familiar como um filho de sacerdote. Ele podia dar sequência ao ministério do seu pai, mas ele viu o caos instalado ali, 2 sumos sacerdotes naquele tempo, ele falou assim, deu ruim, corrupção total, eu vou para o deserto. E no deserto ele não levou as roupas que os seus pais, que ele poderia usar pela linhagem da sua família, ele foi vestir peles de animais, como você lembra, ele não foi comer dos manjares do rei, mas ele foi viver no deserto, comer de gafanhoto e mel, e ele foi viver plenamente aquilo que ele sabia quem ele era. A Bíblia vai dizer que João Batista, como diria o profeta Isaías, ele era a voz do que clamava no deserto, abra um caminho reto para o meu Senhor passar. Então, nós estamos falando de um cara incrível, que é João Batista, que é aquele primeiro que identificou e disse o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista é aquele que olha para Jesus vindo andando e fala, está aí o Cordeiro. João Batista é aquele que talvez a gente pode ter essa licença para dizer, é o primeiro a vibrar com a presença de Jesus. É o primeiro que, junto ali com as suas mães grávidas, quando se encontra, a Bíblia vai dizer que ele se agita. É um feto, mesmo sem consciência, se agitando diante daquele que é o Cordeiro de Deus. É aquele que sabia exatamente quem ele era, porque não tem crise do ministério. Eu gosto de falar isso, eu falo isso há muito tempo e vou continuar repetindo.
João Batista é um cara sem crise de quem ele era. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele era a voz do que clamava no deserto. Ele não tinha crise sobre o processo. A Bíblia vai dizer que João Batista crescia e fortalecia no Espírito. Ele não era um homem que vivia de crescer com a carne e com os direitos, porque ele foge do direito dele. Mas ele vai assumir a sua responsabilidade, sendo aquilo que Deus chamou ele para ser, Rafa. E dentro disso ele esperou o tempo para aparecer publicamente a Israel. Então não tinha ansiedade acerca, Lucas, de um cara que quer ir acelerar os processos para aparecer para os outros. Não, ele viveu bem o processo, se cresceu e fortaleceu no Espírito para depois aparecer publicamente a Israel. João Batista, quando recebe Jesus, ele fala, não vem com isso. Jesus vem andando, ele já falou, esse é o Cordeiro de Deus, ele começa a chegar mais perto, João Batista já começa a entender, falou, eu não vou fazer isso. Jesus falou, você vai? Eu falei, eu não vou te batizar? Jamais. Jesus falou assim, é necessário que isso aconteça. Ele batiza Jesus, você sabe muito bem, ele é um cara que caminhava com os seus discípulos. É interessante a gente pensar, Lucas vai dizer para nós, que o jeito de João Batista pregar, vinha um policial e ele falava o seguinte, cuidado com o que você está fazendo com os poderes que um policial tem. Cuidado para não ir além, para não fazer aquilo que você não deve fazer. Vinha o cobrador de impostos, ele chegava e falava o seguinte, cuidado, você não está cobrando além do que você tinha que cobrar. Se arrependa, raça de víboras, se arrependa, aquela coisa toda. E a Bíblia vai dizer que as pessoas começavam a ouvir João Batista e aí ver o jeito que ele vivia, e eles começaram a se perguntar para o outro, dizendo o seguinte, será que esse não é o Messias? Será que esse não é o Cristo que virá para libertar a gente? Será que de fato, o jeito que esse cara vive, com a autoridade que ele tem, será que esse não é o Messias que nós estamos esperando? E é interessante que a história continua, a vida vai acontecendo, e eu queria ler Mateus capítulo 14 com vocês, para a gente chegar nesse lugar. Antes da gente ler, eu queria que você lembrasse o fim da história de João. É bem no mesmo momento, é a mesma prisão. A Bíblia vai dizer que João Batista foi preso. E na prisão, eu acho essa cena muito emblemática para mim e para você. Porque eu sempre fui um cara apaixonado por João Batista. Eu, quando era bem mais novo, eu recebi um testemunho de um cara, enfim, no evento que a gente teve, um cara que tinha 42 passaportes, com nome diferente, porque ele era um dos plantadores de uma igreja perseguida mesmo, assim. Miguel Zuger era um dos nomes, eu conheci ele como Miguel Zuger, ele não podia nem falar o nome dele, porque era um cara assim, o corpo dele cheio de marcas, e inclusive casou com a mulher lá da minha região, lá de Patinga. E ele era um camarada que plantava igreja. Cada testemunho assim, de coisa, meu irmão, surreal, deles oraram e falaram assim, nós precisamos alimentar um povo, e cair uma caixa. Eu sei que talvez, nossa, esses mistérios aí, mas é loucura mesmo. E cair caixa de leite, caixa de leite de vidro, cair caixa de leite de vidro, empilhada, leite, vidro, caixas assim, e eles iriam entregando em casa, batia na porta, deixava comida e leite e saía correndo, e eles alimentavam uma cidade. Caras assim, testemunhos loucos de gente que ele estava com a Bíblia e não podia, naquela região, andar com Bíblia, e de um cara com um fuzil apontando para ele, vem para cá para fazer a revista, ele indo para uma viagem, Deus mandou, ele pagou o ônibus, Deus mandou, para agora e anda. Então você tem que, eu sou da minha linhagem batista, meu irmão, essas coisas é meio assim da gente acreditar, né? Mas é real. E aí Deus mandou ele parar, ele parava. Eu lembro dessa história como se fosse hoje, ele contando. E aí Deus falou com ele assim, não olha para trás e começa a andar. Eu não sei se ele pensou, se ele olhasse para trás e virar um estado de sal, mas ele começou a andar, o cara não devolveu, de lá o recurso era pouco, o cara não devolveu o dinheiro para ele continuou a andar com a Bíblia, e quando ele chega numa vila assim, andando, um cara com um fuzil apontado para ele, falou assim, mostra o que você tem na bolsa. Ele falou, lascou, não dá para correr, ele vai era o pessoal da clã lá, esse cara vai me pegar, ele entrega a bolsa. Quando ele entrega a bolsa, o cara vê uma Bíblia, esse cara deixa o fuzil de lado, começa a chorar e falou o seguinte, hoje eu disse para um Deus, se apresente a mim, eu preciso disso. Esse cara hoje é o cara que faz a guarda da igreja perseguida. O que ele faz naquela região? Ele chega os cristãos, ele venda todo mundo, coloca num carro e leva para a igreja que ele se reúne. Por quê? Porque se um desses foram pegos, na tortura eles entregam todo mundo.
Então, você vê o nível desse cara. Desse cara contando esse testemunho, eu falei, pastor, cara, eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu falei, fala para mim, o que é que eu preciso ter para ter essa coragem, essa ousadia? E eu lembro, como se fosse hoje, do Miguel Zuga olhando, sentando, andando comigo e falando o seguinte, nós precisamos de um espírito de João Batista. Ele, na angústia dele, ele falando o seguinte, a nossa geração não quer encarnar João Batista. Entenda muito bem o que ele disse, esse espírito, essa ousadia. Isso ficou muito forte para mim. Quando eu estou contando essa história, tem tudo a ver, mas não tem nada a ver, mas só para a gente voltar aqui para a história, amém? Porque eu entendi essas últimas 2 semanas, essa voz veio no meu coração de novo. Nós precisamos ser batizados com esse espírito de João Batista. Por quê? João Batista, depois de viver tudo que viveu, ensinar tudo que ensinou e a forma que ensinou, João Batista tinha uma graça nessa ousadia de ser parecido com Jesus, mas no final da vida dele, ele foi ali para uma prisão, e na prisão ele manda 2 dos seus discípulos irem ver Jesus e perguntar para Jesus o seguinte, é você mesmo que vai libertar nós? De tudo que nós estamos fazendo e falando, é você mesmo que é o libertador? E a Bíblia vai dizer algo, e a gente precisa ser fiel e crente nesse negócio, porque Jesus, ele não é um tapador de expectativa. Jesus não é um homem que fica cumprindo carência de gente. Jesus não é aquele, ele ensina ao contrário disso, não se justifique. A cena que eu vou te lembrar aqui não é Jesus se justificando. A Bíblia vai dizer que os 2 discípulos chegam para Jesus e falam o seguinte, João Batista mandou perguntar, é o Senhor mesmo? E Jesus olha para ele e fala o seguinte, vejam vocês, com seus próprios olhos, vejam, os cegos estão vendo. A Bíblia vai dizer que Jesus para a cena e ele começa a curar as pessoas. Jesus não precisava fazer isso. Jesus não precisava justificar nada, mas olha o que Jesus está construindo também. Começa a curar as pessoas e começa a falar o seguinte, fala lá para João, de tudo que vocês têm visto e ouvido. Lembra, João, que o cego está vendo. Lembra, João, que o coxo está correndo. Lembra, João, que os pobres estão ouvindo a boa notícia. Por que Jesus fez isso? Porque João era aquele que, antes de tudo e de ver nada, ele foi e creu. João era aquele que creu naquilo que o profeta disse, a voz do que clama. Jesus não estava ali tampando nenhuma carência, porque Jesus não é tampador de carência. Se você acha que você está aqui nessa manhã para Jesus tapar as suas carências do seu casamento, esquece. Mas Jesus estava ali numa pedagogia do ensino, a andragogia com seus discípulos, ensinando o seguinte, tem hora que toda a sua entrega pela boa notícia e pelo evangelho, você não vai ver, mas seus filhos ouvirão. Seus filhos verão e te contarão às vezes. Preso lá. Preso. Mas Jesus deu essa graça de João morrer com uma esperança. Ele ouviu, ele viu, através dos seus filhos. É interessante porque nós vamos para essa cena, capítulo 14, e eu vou acelerar. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Olha que louco isso, Jesus ser confundido por João, forte isso, né? É como se olhasse para o Diogo e falasse assim, não, mas peraí, olhasse para Jesus em carne e falava, rapaz, mas esse é o Diogo encarnado, será que é Jesus mesmo? Isso é o espírito do Diogo encarnado. Olha que doido isso. Olha a integridade que João Batista vivia, ao ponto de olharem para Jesus e lembrarem de João. Aí o texto continua dizendo, pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Essa era a frase dele. Ele não pregou um sermão, ele só lembrou de um fundamento. Falou, Herodes, não lhe é permitido viver com essa mulher, que é a mulher do seu irmão. Olha que legal isso aqui. O texto continua dizendo o seguinte, Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Em outra versão, em Marcos, vai dizer o seguinte, me peça a metade do meu reino que eu te dou. O que você me pedir, eu te dou. E o texto continua, influenciada por sua mãe,
ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Aí o que me choca, que eu nunca tinha feito essa conexão, nunca, na minha vida. Depois foram contar isso a Jesus. Agora, entra na cena. Jesus ouve que o seu primo, aquele que havia lhe batizado, morreu decapitado. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Jesus foi viver o luto dele. Importante isso, né? Nas nossas dores, a gente saber viver os nossos lutos. Nas nossas dores, saber vivermos os nossos lutos. Mas é tão lindo que Jesus, olha como é que Jesus reage num momento de luto. Olha o que é um princípio. As multidões, ao ouvirem falar isso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Jesus foi de quê? E a multidão seguiu Jesus o quê? Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Interessante como é que Jesus, no dia do luto, no momento de sofrimento, tem os olhos purificados para chorar, tem os olhos para entristecer, para meditar, mas na solitude, discernir em Deus o seguinte: o trabalho não vai parar. Então, no momento de luto, Jesus continua o quê? A se oferecer, a entregar tudo que tinha. Ele não para de trabalhar. E aí o texto continua dizendo o seguinte: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se deles e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus disse: eles não precisam ir. Jesus, por que Mateus está falando tem tão simples? É muito simples. Mas eu fiquei maravilhado, estou maravilhado, estou aprendendo e comendo isso aqui. Que Jesus vai para a multiplicação dos pães e peixes, discernindo ainda e imprimindo ainda algo que João Batista estava entregando. A Bíblia vai dizer que Jesus então recebe os 5 pães e 2 peixes, que os discípulos falam: tem 5 pães e 2 peixes aqui. Jesus falou o seguinte: presta atenção, senta todo mundo na grama. Pegou o pão, deu graça e repartiu. O gordinho que come muito, comeu muito. O gordinho que come pouco, comeu pouco. Porque tem gordinho que come pouco, amém? Tem magrinho que come muito. É ou não é? Os magrinhos aí de plantão. Tem magrinho que come muito. Vocês não conhecem o Luca ainda. Quem convive rio mais alto. É diferente, é magrinho, come muito. Mas tem magrinho que come pouco. A Bíblia vai dizer o seguinte: sem distinção, está tudo certo. O gordinho comeu muito, o gordinho comeu pouco, tudo certo. A gordinha comeu muito também. Tem gordinha também, amém? Tem tudo. E Jesus falou o seguinte: todos comiam o quanto queriam. E aí eu quero te atentar para um detalhe do texto que diz o seguinte: tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graça, partiu, em seguida deu aos seus discípulos e a estes a multidão. Olha o movimento: Jesus, os discípulos e a multidão. Por quê? Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meu irmão, minha irmã, Jesus está... É difícil essa palavra, mas na minha leitura, também Jesus está reagindo àquilo que João estava ensinando também. Eu acho que lendo o texto bíblico, lendo os textos, algo que eu fui ministrado lá no nosso pequeno grupo durante essa semana, é o seguinte: João Batista, ele duvida, ele não duvida, mas ele tem algumas dúvidas, vai perguntar até Jesus. Jesus enche o coração dele de esperança, dizendo: não foi em vão, não é em vão o seu sacrifício, está tudo certo, não é em vão o seu sacrifício. Mas Jesus está aqui reagindo a esse movimento, a essa cena da história, dizendo o seguinte: está chegando o tempo. Eu sou o pão da vida. E os discípulos tiveram que aprender. O pão da vida foi aquele sacrificado em favor de seus irmãos. Os 12 cestos era o pão
que seria, essa é uma das leituras, tá, meu irmão? Estou dizendo que é isso, mas estou dizendo o seguinte, é o que Deus também pode nos ensinar. Se naquela região de mais, aqui está falando que tinha 5 mil homens, talvez quase 20 mil pessoas, naquela região todo mundo tinha comido, Jesus não é um desperdiçador. Jesus não é aquele que multiplica pão para ficar perdido, amém? Mas Jesus queria também ensinar algumas coisas. Eram 12 cestos. Era talvez, Marlos, Jesus também dizendo o seguinte, porque depois dessa cena ele se retira sozinho. Agora vão e repartam quem vocês são. Agora vão e purifiquem os seus olhos para serem olhos não de quem tem fome, mas olhos de quem tem fome de repartir. Não os olhos de quem olha para Jesus e fala, manda o povo procurar comida. Não, não é esse olho que eu quero te batizar. Não é esse espírito que João Batista morreu em vão. Não, é o olho de quem morre como alguém que está querendo se repartir. Não o olho de quem fica procurando onde vai comer. E quando eu fui para essa cena, e eu lembrei, junto com os amigos, de uma cena, coloca aí, Dani, para mim, o Dani está aí? Tá não, né? Ele tá indo. E eu lembrei de uma cena, de um quadro do Caravaggio, lá de 1600, mais ou menos, 1607, que é um quadro emblemático, é um quadro de muitas leituras, enfim. Mas eu queria que a gente prestasse atenção, e uma licença poética mesmo, de uma das leituras que eu quero que você saia, quando você vê esse quadro em algum lugar da internet, seja no museu, enfim, que você lembre disso. Eu queria pular lá para um salmo, que eu amo, falo e vou morrer falando dele, que é Salmo capítulo 34, verso 4 e 5. Mateus, você está falando de um tanto, fica comigo aqui. Fafá, nós vamos costurar tudo, você vai ver. Capítulo 34, o salmista diz o seguinte, versículo 4, presta atenção, meu irmão. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Presta atenção, que eu vou ler de novo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Eu quero te lembrar nessa manhã o seguinte, meu irmão. Se os seus olhos, se os meus olhos, os seus olhos estiverem fitos no autor e consumador da nossa fé, vão ter dia de tristezas, vão ter dia de dor, vão ter dia de luto, mas o seu rosto jamais mostrará o quê? Decepção. Eu quero que você volte a seu olhar para esse texto, porque talvez Caravaggio, e claro, de tanta coisa a gente podia conversar desse quadro, na perfeição, a luz, os detalhes, mas a cabeça de João está um pouco desolada. E eu fiquei pensando essa semana, pensando nesse texto de João Batista, e eu falei, não, eu acho que eu dava uma mudadinha nesse quadro. Eu acho que a cabeça de João estava com um sorriso mesmo. Eu acho que a cabeça de João estava com um sorriso como alguém que entendeu o Evangelho do Cristo, entendeu a mensagem de esperança e entendeu que talvez por um motivo torpe, que foi o que? A menina dançou, agradou o rei e pediu a cabeça dele. Não foi nem pregando numa praça, não foi nem pregando num culto público, não. Foi um motivo torpe. A sua cabeça foi cortada por um propósito nobre. Talvez, na minha vida e na sua vida, a gente está se poupando demais. E não estamos sensíveis em colocar a nossa cara em jogo. Em não colocar o nosso rosto. E poupando o nosso rosto, a gente perde uma coisa. Porque tem gente que, para salvar a sua cabeça, está perdendo a oportunidade de se entregar pelo propósito. Cuidado para não, tentando poupar a sua cabeça, não estar cumprindo aquilo que é o nosso propósito. Cuidado para os seus olhos não estar olhando outras coisas que alimente o seu ventre, e não um olho disposto a ser a própria cabeça servida para os seus inimigos, em favor de um propósito maior. Cuidado por não estar sensível em Deus estar colocando diante das suas mãos um cesto, mas esse cesto não tem outra coisa a não ser você, a não ser a sua própria vida, a sua própria história, o seu próprio coração, para ser repartido pelos seus irmãos.
como alguém que envia com os olhos de esperança. Talvez tudo que você está vivendo no seu casamento, na sua relação, aquilo que já foi, você está olhando para um outro lugar. O texto termina, e eu quero encerrar minha contribuição, o texto continua dizendo que eles saíram daquele momento, Lucas, e eles vão para um lugar. Os discípulos, Jesus fala o seguinte: peguem o barco e vão. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a andar sobre as águas. Todo mundo lembra disso? Jesus começou a andar sobre as águas. O que acontece? Os discípulos olham para ele e falam o quê? Nós estamos com medo, é um fantasma. Naquele tempo, um diabo, um demônio, né? Os demônios dos mares. Quantos de nós olhamos para algumas situações e nós estamos achando que é quem? Que é o capeta, e é Deus. Então olhando, achando que é os demônios da nossa vida, e é Jesus. A gente se assusta com algumas coisas, e a gente fala, é o capeta, é o demônio, é um fantasma. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha e fala o seguinte: não tenham medo, sou eu. E aí Pedro olha e fala o seguinte: se és tu. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu duvido que você vai, sabe? Aquele ousado, que você não pode falar com ele, eu duvido que você vai lá e faz, amém? Alguém conhece? Alguém é a própria pessoa, amém, amém. Aí Pedro fez essa coisa, falou assim, eu duvido que você manda eu ir aí atrás de você então. Jesus falou o seguinte, venha. E a Bíblia vai dizer que Pedro começa a andar, porque os olhos deles estão o quê? Fixos em Jesus. O texto continua dizendo que o vento veio e Pedro percebe o vento. Sabe qual é o meu problema, o seu problema? A gente está se distraindo muito. Nós estamos nos distraindo com qualquer vento. O trem parece que é ali, Deus está revelando. Aí vem um ventinho e a gente já fica, e foi, e viu. Quando Pedro percebe o vento, o que acontece com ele? Ele começa a afundar. E aí Jesus tem que estender a mão e falar, é sério isso, Pedro? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Não foi eu que disse venha? Você não andou? Eu acho, meu irmão, que esse tipo de salvamento Jesus não quer ficar fazendo mais, Cláudio. Homens que Jesus convida para caminhar e se distraem com os ventos. O Senhor talvez está nos lembrando essa manhã, tenha sensibilidade, não se distraia com os ventos, mas tenha os olhos fitos no autor e consumador da fé. Tenha os olhos fitos, purificados e sarados, para que os seus olhos não apontem o lugar que você vai comer, o pão que você vai comer, mas que os seus olhos apontem o lugar que você vai se oferecer em favor do seu irmão. E mesmo que precise da sua cabeça, que você morra como João Batista, servido como alguém que sorri, não com o rosto que mostra decepção. Amém? Amém, meu irmão. E igual a gente estava conversando, né, na primeira ministração, você foi falando, a gente não combinou nada, né? Você foi falando sobre João Batista, né? E eu fui pensando, cara, João Batista teve tanto discípulo, né? Pelo menos no plural. Era mais de um que seguia ele, né? E eu fico pensando como era essa pessoa, né? Como seria conviver com João Batista. E eu só posso chegar à conclusão, cara, que era assim, saía muita virtude dele. Porque o que ele tinha para oferecer, a não ser as virtudes que o Espírito de Cristo colocava ali no coração dele? Porque o Espírito já foi derramado. Tanto é que se João Batista não fosse guiado pelo Espírito, ele não apontava Jesus. Ele não apontava o Salvador. Desde o seu feto, ele não se agitava. Aquilo ali era um Espírito que já estava ali, apontando, ó, é aqui, é o priminho mais novo. E eu fico imaginando, porque o que ele tinha para oferecer? Ele vivia no deserto, entendeu? Gafanhoto não era coisa que você pagava caro para comer em restaurante caro, não, meu irmão. O gafanhoto era gafanhoto mesmo. Então, assim, ele não tinha nada de material para oferecer. Mas eu fico imaginando que ele devia ser uma pessoa, cara, que essa loucura fazia sentido, porque mesmo no seu sofrimento, ele devia entregar amor. Então, ali, a palavra amor estava expressa na vida de João Batista, né? Porque é o sacrifício de si em favor de outra pessoa. E era isso que ele inspirava. Porque senão, que sentido faria de seguir ele? Tanto é que quando Jesus chega, ele tem que mandar uma boa parte dos discípulos. Ele fala assim, vocês não tem que parar de me seguir agora. Agora vai seguir ele, é ele que vocês têm que seguir. Vai atrás dele.
Mas ele devia ser uma pessoa ali tão... Cara, eu tenho tantos irmãos, cara, muitos irmãos, que eu tenho tanto prazer de estar junto, que eu sou tão inspirado de estar junto, e eles não têm nada assim de, sei lá, eles não me colocam em lugares mais privilegiados. É um privilégio compartilhar a mesa com eles. Não interessa o que está sendo servido. Pode ser gafanhoto ou pode ser o que for. Mas é um privilégio ser derramado com toda a virtude que sai. E eu tenho muitos aqui hoje. Assim. Isso aqui é a riqueza dessa mesa, de viver nessa relação. Esse era João Batista. E às vezes, assim, no seu desespero ali, da sua angústia, porque, cara, às vezes a gente olha essa palavra assim, mas João Batista é Jesus, tá bom, se coloca no lugar dele. Fica lá preso, vivendo uma vida, apontando alguém, e no final você fala, rapaz, será que era esse caboclo? Será que no final ele não vinha para me salvar mesmo? E a palavra de Deus vai falar que o que mais creu ali foi o João Batista, né? Que creu sem ver, né? O maior. E aí, eu fico pensando, cara, depois que Jesus vira e fala assim, fala para ele o que eu estou fazendo. Fala para ele, mostra para ele o que eu estou fazendo, que não é... Aí João Batista volta, né, os discípulos voltam, falam para ele, ele fala, cara, pronto. Aqueles em que eu inspirei estão vendo. Aqueles em que eu vivi minha vida para gerar ali essas virtudes, para derramar esse manancial que saía de mim, estão enxergando. E aí eu fico vendo a minha filha, as minhas filhas. Cara, não tem coisa mais... Acho que Deus separa a nossa filiação para nos dar essa pedagogia mesmo do que é você viver para o próximo, do que é você viver para gerar outra vida. E gerar não só nos seus atributos de dar aquilo que ele precisa, mas de gerar mesmo, de transmitir virtude para aquela pessoa. E aí eu fiquei, quando você falou, ó, João Batista, cara, para mim não faz mais sentido esse versículo, veio na mente assim, ó, que é muito aquilo que quem nós somos. E João Batista veio para traduzir quem nós somos. E diz assim, lá em Mateus, no capítulo 5, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Nós fomos chamados para inspirar. Nós fomos chamados para as pessoas quererem nos encontrar, ver virtude em nós, independente daquilo que a gente tem de material para oferecer, das condições que a gente tem para oferecer, mas nós viemos para chegar num lugar e ser inspirado. E as pessoas enxergarem nós e se confundirem com Jesus, como João Batista foi. Será que dentro da nossa casa, as nossas crianças estão nos confundindo com o Cristo? Será que o Espírito do Cristo está habitando e sendo jorrado através de nós, no lugar que a gente está sendo inserido? Porque o que eu vejo hoje é a igreja de Jesus, que é uma igreja voltada pela graça, uma igreja que, independente das condições externas que nos atingem, a gente devolve responsabilidade, a gente devolve virtude, independente se a pessoa do outro lado é merecedora ou não. Porque a graça foi derramada pelos não merecedores, que somos nós. E eu vejo muitas vezes a gente pautando a nossa vida, seja de forma religiosa, ou seja de forma das nossas relações, com uma questão de lei, de culpa e direito. E eu vou usar um exemplo muito simples, que eu acho que é o exemplo que mais acontece na nossa vida. Talvez numa relação de irmãos, mas onde isso é mais profundo é numa relação de cônjuge, que é onde a gente assim, é mais íntimo possível e onde a gente é mais verdadeiro, onde o camaleão encontra a sua cor de origem, a hora que entra dentro de casa. Não tem como, e não tem como. E aí, assim, vamos supor que eu cheguei em casa, eu tive problema no trabalho e tal, alguém me faltou com direito, eu já saí ressentido com aquilo, eu cheguei, eu já
despejei isso na minha esposa. Fui grosso e tal, falei alto, aquela coisa. E aí ela ficou grilada e tudo mais, e eu fiquei em culpa. E quando eu fico em culpa, eu sei que eu estou ali culpado, né? Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer de tudo para que eu volte a ter o meu direito reestabelecido. Então o que eu faço? Eu fico igual um cachorrinho. Eu chego e... Ô, amor, você está precisando de alguma coisa? Pronto, o que você quer almoçar hoje? Tudo é em favor dela ali. Mas por quê? Porque eu quero me resolver. O foco não está em satisfazê-la. O foco está em reestabelecer o meu direito para eu sair da minha culpa. E o que ela, quando eu descarrego em cima, o que ela faz? Ela, opa, temos uma oportunidade aqui. Ela, tal, já sobe lá em riba. E começa a falar, não, porque eu quero isso aqui. Com o nariz assim, já empinado, né? Cheio do direito. E aí vai, pá, 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 até que na vaidade ela me dá uma resposta. Eu tô lá no meu, ali tentando, buscando meu direito, ela vai lá e pá, dá uma dura em mim lá. Aí eu, agora o que eu enxerguei de novo? A oportunidade. Aí eu, mudei agora, estamos equilibrados. Ou a gente se inocenta nas nossas culpas, ou dependendo da culpa dela, eu caio por cima de novo. Aí eu, agora é nisso. Cara, ou seja, é uma briga numa balança da justiça dos homens que é ad eterna. E quem é o maior sabotador desse relacionamento? Eu. Quem que é o maior sabotador da minha esposa? Eu. E quem está vendo isso tudo? Meus filhos. Meus filhos estão vendo assim, é a hora de você se aproveitar da situação, ou está na hora de você baixar a guarda para que uma hora vai chegar a sua hora de se aproveitar da situação. Esse é o evangelho da lei. É onde a gente acha que ou a gente está tomado pelo nosso direito, e aí a gente sente que está melhor que o outro, ou a gente está tomado pela culpa. E aí, por exemplo, os políticos corruptos, porque eu creio que tem muito político sério aí, e a igreja de Deus deveria ocupar esse espaço mais vezes. Não para quem quer assumir um direito, mas para quem quer repartir as suas responsabilidades. Mas os políticos corruptos, eles têm uma grande dificuldade de se arrepender, de assumir que são culpados, porque na cabeça deles tem um político que rouba mais. Tem sempre um mais corrupto. Então, entre os culpados, ele é o mais, ele é bonzinho, tem um pior. Então, ele ali nas culpas, ele se encontra. E está tudo certo, ele não tem crise com isso. Por isso que tem muita gente que prefere andar ali nas suas tribos, porque às vezes tem um grupinho de homem, vou usar homem porque sou eu homem aqui, estou falando, então tem um grupinho que se reúne, gosta de comer um espetinho na terça-feira, ou joga uma bola. E nesse grupinho aqui, tem sempre o que fala de mulher, passa uma mulher ali, o cara tá olhando, e fala, e não sei o quê, e existe ali aquela desonra. Só que aí, como você é o crente, você tá lá de boa, você dá uma risada, às vezes você concorda, mas entre as culpas dos que estão ali, você não é o pior. Porque você não falou, você só riu. Essa é a nossa igreja. Sendo que aqui fala que a gente tem que ser sal na terra. A gente tem que dar sabor. Sabor de honra, onde aquilo estava dessalgado. Falta honra desse povo. E aí que nós temos a nossa obrigação de ser como João Batista foi, que mesmo preso, não temeu em maneira nenhuma de falar para o rei como que ele deveria ser. Não é bom que você faça isso, que você tome a irmã do seu irmão. Não é bom. São padrões, são valores que João Batista nunca negociou. E talvez ele nunca ter negociado foi o que fez tanta gente querer ficar perto dele. Porque falou, aqui eu encontro luz, aqui eu encontro o cara que me ilumina, mesmo quando tem trevas naquele lugar. E a igreja do Senhor é aquela que veio para resolver o mundo. Foi aquela que veio para dizer todo mundo que faz parte da família. Foi aquela que quando você está numa mesa, nesse espetinho, vira para mim e fala assim, meu irmão, ela é minha irmã, né? Ela é nossa irmã. A gente tem que honrar a vida dessa mulher e não falar disso. Conheço um amigo que é crente e tem lá um grupo lá do WhatsApp e ele mandou lá no grupo um ensaio sensual lá de uma cantora aí. E, enfim, não tinha nudez, mas era um ensaio sensual. E mandei para ela e falei, meu irmão,
Você mandou isso aí para sua esposa também? Porque, cara, não, sem brincadeira. Eu entendo quem não é cristão fazer um negócio desse. Tá tudo certo, eu já fiz muitos anos. Porque eu aprendi que isso aí era o certo mesmo. Homem, o seu papel de homem era esse. E tudo certo, não tem crise com isso. Agora eu tenho muita crise com quem é marido, pai de menina, que às vezes não era pai de menino, mas não, meu irmão, pai de menina. Eu não vou dar mais exemplos, senão, né? Enfim, mas era pai de menina. Não frequenta a igreja aqui não, tá, gente? Senão vai começar a... Eu já tô vendo umas irmãs, às vezes falam assim, era você? Era você? O Diogo já viu uns beliscando ali, calma. Ele viu 2 beliscando ali abaixo. Não frequenta aqui mesmo, eu tô falando sério, diante de Deus aqui. Diogo, mas é o que você tá... A gente compartilhou isso pela manhã também. João Batista, é muito lindo a gente lembrar disso, porque João Batista, ele não morre pregando num grande culto. Ele só não negocia os seus princípios. E o que o Diogo está falando tem muita força na nossa história, amém? Faz sentido a nossa família, a nossa vida. Quantas vezes o nosso silêncio não tem revelado a nossa incoerência, porque nós não estamos encarnando a palavra. Quantas vezes, por não ser fiel e encarnar a palavra que o Senhor já liberou sobre nós, o nosso silêncio fala, comunica. A gente lá no PG estava falando sobre isso. Nós, como Sal da Terra, como igreja, isso é um negócio que não é questão religiosa, não, uma leitura, talvez para uma outra conversa. A gente sempre fala aqui e orienta a nossa igreja. Para nós, o sexo é casamento. Então, talvez os jovens estão lá, vida ativa, para nós, está casado. Nós só vamos celebrar. E por que a gente citou isso lá? Porque tem hora que as pessoas vão negociando os princípios. E lá na frente, depois, quando Deus dá uma direção, quando precisa viver algumas coisas de outros processos, a esposa olha e fala, é fácil demais, Quando é para você se alegrar, aí a gente descumpre. A gente fura o percurso. A gente não vive o princípio. Mas agora, quando o bonitão está falando, aí não é bom para mim, aí nós temos que ir. Cuidado por negociar alguns princípios. João Batista que não está carregando lei na fala dele, só está dizendo um princípio. Não é justo, não é bom que você tenha a mulher do seu irmão. Cuidado, meu irmão, por às vezes onde Deus te colocou, no grupo, nas amizades, na casa que Deus te colocou. Cuidado por muitas vezes você não estar sendo um fiel para o seu irmão. O que nós estamos falando aqui de João Batista e Jesus é gente disposto a entregar a sua própria vida em favor do seu irmão. Talvez se a gente olhar o motivo que João Batista morreu, a gente se amargura. A gente fala, mas não, morreu por um motivo bobo demais. Ele podia continuar vivendo e pregar a palavra. Se você olhar isso como um motivo assim, você pode se amargurar. Mas se você olhar bem o propósito, irmão, você se alegra. Cuidado para não salvar a sua própria cabeça ao invés de servir a sua própria vida em favor do seu irmão. E seus filhos estão vendo. As pessoas mais próximas de você, elas estão vendo, elas estão enxergando. Assim, e voltando para essa cena do cônjuge, né? Às vezes a minha esposa vem, desce a marreta em mim sem motivo e tal, e aí eu poderia devolver mansidão, eu poderia devolver domínio próprio, eu poderia devolver paz, pacificação, sabedoria, e meus filhos estarem aprendendo, bebendo desse manancial. E aí a gente faz como? Como que a gente está fazendo? Como que a gente está fazendo quando a gente vai estabelecer uma relação comercial? Você vai deixar de fechar um contrato, se você sabe que se você mudar a qualidade daquele cimento, daquela obra, você consegue fechar essa margem. Mas aí você fala, eu não vou negociar no invisível, eu não vou negociar esse valor, eu não vou negociar na fundação disso aqui, porque senão já nasceu morto. Senão isso aí vai me trazer a morte, não interessa se vai trazer, se vai fechar minha conta. Mas e aí? E aí? Prefiro morrer numa bandeja do que ter um caixão maravilhoso e meus filhos sem beber dessa sabedoria, sem beber desses valores. Sabe assim Deus nos chama para quebrar essas maldições hereditárias. E o povo fica transferindo isso para Deus. Cara, maldição hereditária é aquilo que você aprendeu dos seus pais e que você tem que passar para frente. E é isso, eu cresci e eu não tenho crise nenhuma de falar sobre isso. Eu cresci falando, você tem que ser homem, você tem que pegar a mulher, aproveita e pega o máximo até você casar.
Porque aí depois você quieta. Porque senão você vai chegar... E assim, qual que era o espírito? Não era seja um depravador. Não creio que meus pais estavam com essa visão de me passar isso. Mas era assim, meu filho, pelo amor de Deus, resolve o que você tem que resolver aí nesse pinto seu aí. Porque quando você tiver com 50 anos, você vai querer ficar com a minha mulher. Entendeu? Não seja igual um povo aí que quer saber só desse trem até os 50 anos. Mas não. Porque no final a gente tá aprendendo é o quê? Pensa sempre em reter aquilo de bom que tem das pessoas. Olhe para uma mulher e enxergue peito e vagina. Olhe para um homem e enxergue também o peito e a vagina. Enxergue aquilo que você vai ser nutrido. E aí eu entro numa relação de amizade pelos benefícios que essa relação me traz. Eu entro numa relação comercial só por aquilo que eu vou reter da outra parte. E aí eu fico pensando sempre em colocar uma cláusulazinha que talvez ele não vai ler, mas na hora que precisar eu tenho mais direito. Eu vou para qualquer coisa. Eu pego os meus filhos e eu começo a não gerar através da vida deles, mas na medida em que eles vão crescendo, eu fico como que eu vou ser nutrido e coloco eles no centro da minha relação. Com cônjuge, então, nem se fala. Nem se fala. Mas Jesus veio para nos entregar um evangelho da graça, um evangelho que, independente da situação, eu tenho que repartir. Independente da situação, eu tenho um rio que sai através de mim. E é isso que eu quero. A gente quebra a maldição das nossas famílias assim. A enxergar e falar, tá vendo aquela menininha ali? Você tem que morrer por ela. Tá vendo? Ela é sua irmã. Tá vendo aquela outra ali? É sua sobrinha. É nisso que a gente tem que ensinar esses valores desde criança. E a gente quebra essa maldição. Quebrou a maldição. Depende de quem? De nós. Depende de nós. Tudo que foi criado, tudo, aguarda ansiosamente. Não é numa condição normal de ansiedade. Ela geme como dores de parto. E aí as mamães aqui sabem o que é dor de parto. A manifestação dos filhos de Deus. E não é na manifestação falando do meu direito, é a manifestação de que eu já tenho tudo. O sacrifício não é em favor de mim. Porque senão, eu dizimar mais caro, colocaria Deus na minha fila de espera ali, eu ia a pé para a Trindade, resolveria essa situação. Mas não, o sacrifício não é em favor de nós. Aleluia. O sacrifício é entendendo tudo que eu já tenho, eu posso dar em favor de outra pessoa, é me sacrificar em favor de outra pessoa, e é nisso que está a plenitude da vida. Então João Batista morreu pleno. Então eu não sei se ele estava sorrindo, mas com aquela cara triste ali ele não estava não. Amém, meu irmão? Que a gente possa ser essa resposta, e que a gente não tenha medo de entrar em lugares escuros, porque muito disso também é a nossa inércia de, às vezes a gente recebe um convite para ir na casa de um irmão, e aí a gente fala assim, nossa, mas esse irmão, meu Deus do céu, nós não vamos não. E nossos meninos estão ouvindo isso aí. Ao invés de falar assim, recebemos mais uma oportunidade de ir lá e falar para um irmão que ainda não sabe que é irmão, e tratar ele como irmão. Amém? E não quer dizer chegar lá e rir de uma piada que desonra a nossa família. Mas é chegar lá também não dar sermão, não ficar como o rei do direito, como se a gente fosse maior, mas é simplesmente não negociar os nossos valores, é não rir. E se tiver oportunidade, depois chega e fala assim, deixa eu te ensinar um negócio. Quero te falar que as prostitutas são nossas irmãs. Pensa bem, pode ser sua filha que esteja lá naquela condição um dia. E você vai orar para alguém olhar para ela e enxergar ela não como um pedaço de carne, mas como uma irmã, que precisa entender que ela é irmã e faz parte da família, e trazê-la para perto da família. Amém? Aleluia. Fica de pé no seu lugar. A gente queria terminar orando. Não sei como é que você chegou nessa manhã. Ah, pera aí, rapidinho, desculpa. Cadê o Biel? Vamos sentar de novo aí, gente. 2T aí. Cadê o Biel? Biel quer dar um recado. Quase, eu tomo um puxão de orelha aí. Acelera aí, Biel. Bom dia, gente. No começo do culto, meus pais trouxeram aqui
a nossa missão para o Rio Grande do Sul. E o Brasil é um país continental, né? Então a gente, como o centro do Brasil, né? Estando no centro do Brasil, a gente vai ter missão para tudo quanto é lado. E a gente vai enviar esses jovens daqui menos de um mês para o outro lado do Brasil, lá para Manaus. Nossa terceira viagem missionária do Resenha para a Amazônia. Eu participei das 2 primeiras, vou participar dessa também. É um tempo surreal, de muita entrega, muita... Assim, a gente sente mesmo o mover de Deus através das nossas vidas, através de cada olhar, de cada toque, de cada encontro. E dessa vez, com certeza, não vai ser diferente. Mas a gente tem alguns desafios, como toda missão, como todo ano a gente tem. E principalmente esse ano, porque a cheia, ano passado foi uma seca histórica lá em Manaus, e a cheia que eles estavam esperando para esse ano não vai ser tão cheia assim. Então a gente vai enfrentar alguns desafios. A gente conversou, mapeou com o pessoal de lá, e eles disseram que os principais desafios que a gente vai enfrentar e que a gente vai ter que trazer, né, ajudar com recurso, é principalmente de alimentação. Então, cesta básica a gente vai comprar lá em Manaus, e a cesta básica mais simples assim, mais básica mesmo, fica em torno de uns 150, mas eu creio aqui que cada casa pode abençoar pelo menos 3 outras casas lá, doando uma cesta básica. São 500 famílias dessa comunidade eu não vou saber falar o nome, porque é o nome mais difícil. Janauari? Fechou, Janauari. 500 famílias, é uma comunidade que provavelmente em agosto já vai estar isolada, porque o rio vai já secar e aí não vai ter mais acesso. Então a gente está levando, além, né, do recurso que é o básico para eles sobreviverem durante esse tempo, a gente quer levar também outras coisas para as crianças. A gente quer levar materiais escolares, lápis de cor, borracha, para que eles possam de fato ter pelo menos um pouco daquilo de recurso para eles conseguirem estudar, conseguirem, né, de fato ter acesso a novas oportunidades. E a gente vai ter também um tempo muito especial das mulheres, das nossas jovens com as mulheres da comunidade, tempo de salão de beleza, de manicure, de cabeleireiro e tudo mais, mas acima de tudo um tempo de encontro, de olhar no olho, de tocar e de realmente abraçar umas às outras. Então esse tempo vai ser sensacional, mas a gente precisa da colaboração de vocês, porque a gente está enviando aqui 90 jovens do Brasil todo, são 60, 70, juntando Goiânia, São Paulo e Brasília, mais os 30 que a gente vai encontrar lá em Manaus, da igreja parceira lá, que vão com a gente para a comunidade. Mas a gente entende que o envio, vocês podem ser parte desse envio, cada um pode ser enviado também com essa contribuição. Então, cada um pode contribuir ofertando para ajudar pelo menos, eu creio assim, 2, 3 famílias podem ser ajudadas por cada casa que está aqui. Amém? Se vocês quiserem contribuir com mais ou quiserem informações de Pix, de valores, a gente pode procurar um de nós. A gente tem o Pix do Resenha, todas as doações estão indo para lá. E era isso que a gente tinha para falar. Vai ser um tempo muito especial. Isso é só uma parte do nosso povo que vai para lá. Além do Pix, a gente está tendo a camiseta que está sendo vendida ali na porta. Camisetas sensacionais, designs únicos, tá? Então, assim, não perca, porque não sei quando que a gente vai fazer outra remessa de camiseta. Então, garante a sua, porque é muito legal e vai ajudar muito no envio de cada um desses missionários e dos outros 70, 80 que vão participar conosco desse momento. Além disso, por último, para finalizar, a gente está fazendo nessa quarta-feira agora um louvorzão junino. Presta atenção nessa quarta-feira, viu? Não, presta atenção. Essa quarta-feira... Não é pouca coisa. A gente estava discutindo hoje. Não vai ser uma quarta-feira comum. A gente tem nosso resenha toda semana, toda quarta, que é um momento que é quase um culto de jovens mesmo. Dessa vez, não. Junho chegando, festa junina, vai estar todo mundo temático, todo mundo de caipira, mas além disso a gente vai ter um momento de louvor único, a gente vai ter aí um momento muito especial de adoração, e além disso a gente vai ter muitas brincadeiras, vai ter comida, vai ter fogueira, a gente está tentando organizar, então vai ser muito especial. O ingresso pode conversar com a Duda, cadê o Lozi? Com o Lozi.
com a Fernanda também, que aí vocês podem adquirir seu ingresso. Todo mundo está convidado, é um evento organizado pelo Resenha, mas os adultos também podem participar. Então é sua hora, adulto, de participar, de voltar a ser jovem mais uma vez e tá com a gente, nos ajudando a enviar nosso povo para todos os lugares do Brasil até os confins da terra. Valeu. Aleluia. Fica de pé no seu lugar, aplauda o Senhor. Se organize para estar quarta-feira aqui. Feche seus olhos, baixe sua cabeça agora onde você está. E faça uma oração ao Senhor. Deus, purifica os meus olhos, Jesus. Fala com Jesus agora. Tira esse vício dos meus olhos olharem só para onde eu vou ter alguma coisa, obter alguma coisa. Mas eu quero ser lavado com os olhos fixos do Senhor. Como o salmista diz, os olhos que estão olhando para Ele, o seu rosto jamais mostrará decepção. Fala com Jesus, eu quero chorar, eu quero passar pela dor, mas um rosto decepcionado nunca, frustrado nunca. Renova o nosso espírito, fala com Jesus, eu estou aqui, Pai. Purifica o meu coração, minha alma, para eu não ser aquele que quer sempre sugar, caminhar pelo direito, mas aquele que quer se entregar em favor do seu irmão. Mesmo que a minha cabeça precise ser servida pelos meus inimigos ou pelos meus amigos. Que haja na minha cabeça um testemunho de quem olhou para o Senhor até o fim e não negociou os princípios. Senhor, que o teu amor por nós, o amor daquele que rasgou o véu e afirmou para a humanidade que Jesus não era mais o único, agora ele era o primeiro de muitos irmãos. Que a graça do Filho, Jesus, que nos libertou de um jugo de escravidão, nos tirando esse lugar de culpa e esse lugar de direito. Jesus, nós queremos ser livres desse direito que nós ouvimos essa manhã. Esse direito sobre o outro, sobre as coisas, sobre as pessoas. Nós queremos estar libertos disso, Jesus, pela tua graça, de sermos quem nós somos chamados para ser. E que nessa graça nos impela para esse lugar de comunhão. Nós queremos ser impelidos para esse lugar, Espírito Santo, da comunhão, da santa comunhão, onde agora nós estamos prontos, com os olhos purificados, de sermos, Deus, esse pão desse cesto que sobrou na nossa mão. Esse cesto somos nós mesmos, para sermos agora oferecidos em favor dos nossos irmãos. Nós queremos ser liberados nessa semana, Pai, para vivermos entregando quem de fato fomos chamados para ser, sem os nossos direitos, sem as nossas culpas, mas agora com os olhos livres de quem olha para o eterno e tem o seu coração não mais amargurado pelos motivos banais, não, mas agora esperançados pelo propósito que o Senhor nos apresenta. Essa é a nossa oração. Nos envie, Jesus, traga a nós os desafios, traga a nós a sensibilidade e nos tire a distração para onde nós estamos olhando. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Uma semana cheia de desafio, meu irmão, para você e para mim, para a gente encarnar essa palavra, amém? Até domingo que vem. Tem aqui o desafio do Adote um Recomeço, vai ficar aqui, vai rodar também o desafio da nossa igreja, das nossas contas. Você que é responsável pode ser parte disso, amém? Só lembrando que a conta do Adote um Recomeço é o mesmo Pix do Ilumina. Então, sempre que você for fazer um Pix, identifica no Pix qual o propósito daquele Pix. Se é para o Rio Grande do Sul, coloca lá um RS. Se é para o Ilumina, escreve Ilumina do comprovante, tá bom? Por favor, obrigada.